Isaías capítulo 38, o profeta Isaías, momento da mensagem. Gostaria que os irmãos ficassem em oração, sabe, gente? Talvez você tenha sua namoradazinha, seu namorado, mas agora preste atenção à palavra, ok? Nada de dormir no ombro, nem no colo, agora é hora de ouvir a palavra. Posso ouvir um amém, irmãos? Amém. Bastante atenção, tá bom? Bastante atenção, o texto nós vamos ler do profeta Isaías, quando fala sermão, propósito de Deus na nossa vida, põe em ordem a tua vida, porque o fim vem. Chegando o fim, põe em ordem a tua casa, a tua vida. 38:1. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Volta um pouquinho esse texto, por favor. Toda a igreja pode ler para mim, por gentileza. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ezequias disse: ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com um coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Verso 4, a igreja. Vá e diga a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai. Ouve a sua oração e vi as suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Revelação nesta noite, ó Pai. Queremos agradecer pela oportunidade, queremos agradecer ao Senhor pela orientação bíblica que o Senhor nos dá, pelos alertas, pelos avisos. O Senhor não faz nada sem avisar, Pai. Sempre o Senhor está avisando através da Tua palavra. Durante a programação foi avisado que a partir de amanhã, se o Senhor assim permitir, a igreja vai estar lendo o livro histórico do Novo Testamento, o livro de Atos. Já lemos Mateus, Marcos, Lucas e João. Meu Deus, queremos continuar lendo a Tua palavra, ó Deus, porque a Tua palavra nos ensinará e nos ensina a colocar em ordem a nossa vida, Pai. Às vezes, ó Deus, estamos tão, ó Pai, desavisados, que achamos que o nosso empenho deve ser trabalho, trabalho e trabalho, esquecendo de aproveitar o melhor que está na Tua presença, ó Deus. A Tua palavra nos ensina, ó Deus, a ter equilíbrio. Ah, meu Deus, nos ajuda a entender, ó Pai, essa chamada do rei Ezequias, ó Pai, essa sua doença veio para um alerta, ó Deus. E também, meu Deus, eu acredito que para cada um de nós, ó Pai, nesta noite o Senhor está dando oportunidade de refletir, ó Pai, o quanto, ó Deus, estamos próximos, quem sabe, ó Pai, do encontro contigo, da vida do Teu Filho, a vinda ou a nossa partida a Ele. Pai, nos orienta, ó Pai, para que possamos, ó Deus, nós principalmente, que já fomos ressuscitados com Cristo, ó Pai, porque assim o apóstolo Paulo escreve: se foste ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são do alto, lá de cima. E às vezes, ó Deus, a nossa concentração está sendo tão somente nas coisas aqui na terra. Às vezes, ó Deus, vem uma enfermidade acontecer para que possamos despertar que nós somos limitados, que nós precisamos do Senhor todos os dias e que devemos aproveitar o tempo chamado hoje para realizar a Tua obra, Pai. E muitas vezes, ó Deus, vem a situação, mas não foi falta de aviso. O Senhor sempre avisa, ó Deus, mas às vezes a nossa arrogância é tão grande. Obrigado pela lição que aprendemos com o profeta Isaías, também com o rei Ezequias, sua humildade. Ele não ficou apelando, nem falando mal do profeta, mas ele lembrou do Senhor, Pai.
E é o Senhor que dá resposta, é o Senhor que cura, é o Senhor que quebra as correntes, é o Senhor que muda o curso, ó Pai. Quando o homem resolve, ó Pai, que ele nasce, ele quer dar-se diante do Senhor. Aí o Senhor vai falar o desejo do coração. Tira, Pai, a cegueira espiritual. Quantos cegos, ó Pai, tão perto do reino, mas sem salvação. Dentro da igreja, mas muitas vezes não ora. A mente fica vagueando, Pai. Nos ajuda a entender, há uma chamada que vem do céu nessa noite, ó Pai. O Senhor está nos chamando, porque o Senhor está dando oportunidade. O fim vem. Então nós precisamos pôr em ordem a nossa vida, ou pôr em ordem a nossa casa, porque tu morrerás e não viverás. Ao homem, diz a tua palavra, está ordenado a morrer uma só vez. Está lá no livro de Hebreus 9:27, vindo depois o juízo. E no juízo você vai dizer, eu te dei a oportunidade, homem. Eu te dei a oportunidade, mulher. Senhor, nos ajuda a aproveitá-las. Obrigado por essa palavra nessa noite. Fala conosco no nome de Jesus. Vamos dizer amém, irmãos? Amém. Sempre esse texto me chama a atenção. Por mais que eu leia, por mais que eu pregue, por mais que eu fale, por mais que eu comente, por mais que eu escuto comentários de várias e várias bíblias de estudos, anotações, homens que estudam o texto com mais profundidade, a gente vê algumas verdades bíblicas profundas que precisamos meditar. Como vai a nossa vida? A sua vida está em ordem? Ou tem coisa para organizar? Põe em ordem a tua casa, põe em ordem a tua vida, porque tu morrerás. E às vezes a morte vem, a viúva ou viúvo, principalmente a viúva, pergunta, e agora o que é que eu vou fazer? Não deixei nada preparado. Há uma desorganização, às vezes até financeira, não está organizado nada. E agora, como é que vai ser? Quando você vê esse texto, a gente pode pensar em várias possibilidades que o texto pode apresentar. E aqui esse homem, ele era um homem temente a Deus, Ezequias, esse rei. Mas aqui aconteceu alguns episódios na sua vida que vacilou. E às vezes acontece isso conosco também. Se você for saber ou for ver a história do rei Uzias, ele reinou pelo menos 55 anos de reinado. E lá no final do seu reinado, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Parece até que começou bem, mas depois na caminhada começou a relaxar, começou a deixar a obra de Deus. Esse texto original em Isaías não tem põe em ordem a tua vida, põe em ordem a tua casa. E a gente sabe que essa casa somos nós. Naqueles dias, o texto sagrado diz que às vezes a enfermidade vem de repente, às vezes vem apresentando algum sinal. Você procura um médico, procura um especialista para entender o que está acontecendo com você, porque aparecem os sinais e a gente precisa aprender. Nada, vou para médico não, para que médico preciso ir? Aqui certamente todos os médicos do palácio foi ali junto do rei, todos. E finalmente chegou o profeta, quem sabe o rei, agora eu vou receber uma oração de poder, vou ser curado. Nem sempre. Aliás, o profeta nunca cura, quem cura é Deus. Deus querendo, ele cura. O profeta está ali no nome do Senhor. Se Deus quiser, cura. O profeta Isaías era um profeta palaciano, era um homem que tinha esse relacionamento, era um pregador da palavra, e a palavra dele foi bem direta, quando ele fez aquela visita. E eu confesso aos irmãos, que fazer uma visita dessa não é fácil. Você fazer uma visita para dizer, vai ficar bom já já, daqui a pouco estás andando, isso aí não é nada, e vai melhorar, é bom, mas seu irmão, vai morrer. Você faz essa visita? Então essa visita do profeta não foi fácil. Você chega na casa de alguém, no quarto, onde está fulano? Ô pastor, vai lá fazer uma oração, e para ver se melhora. Não, não vai melhorar não, tem uma palavra para ela. Não vai não, pastor, vai o que então? Vai morrer. Você talvez seja expulso da casa. Era para trazer uma palavra de ano. Mas irmãos, a gente quer ouvir só coisa boa. Quem é que não quer ouvir? Vai melhorar, o emprego vai melhorar, vai ser promovido, as coisas no final da vida, ó, é só vitória. Eu não vejo isso na Bíblia. Eu vejo na Bíblia que Deus, ele querendo, ele pode dar.
Mas eu ouvi Jesus Cristo dizendo lá em João, a gente acabou de ler: eu tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz. No mundo tereis o quê? As aflições. Eu também tenho lido nos Salmos, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor Deus todos Ele livra. De vez em quando tem uma família EBT chorando, de vez em quando tem uma família daqui dessa igreja lamentando, e Deus fica sempre avisando que é possível. Quando vem a chuva, molha todo mundo. No bazar foi assim, estavam os crentes em oração fervorosa, mas a chuva vinha e molhava todo mundo. Jesus ensinou isso também no Sermão da Montanha. Quando vem a chuva e o vento, ele bate com ímpeto contra aquela casa, que pode cair ou permanecer de pé. A casa pode resistir os dias maus, ou pode permanecer ou cair. Isaías, quando recebe essa notícia de impacto, e ele sabia da verdade que era aquele profeta, da sua lisura, um profeta com uma conduta ilibada. Em todo o tempo falam mal de profeta, vocês sabem disso. Jesus Cristo disse: Jerusalém, Jerusalém, terra que mata profetas. A gente vive numa terra que mata profetas. Tu queres matar a mim também? Quantas vezes eu me apresentei diante de você, mas sempre tem um olhar malicioso. E aquele profeta sabia da dificuldade. Todo profeta sabe. Se tem uma coisa que nós que pregamos a palavra sabemos da dificuldade nesse mundo, somos nós, a gente sabe. Não tem ninguém iludido. Às vezes a gente passa 5 anos fazendo um curso na área de bacharel. Temos muitas áreas pastorais, eclesiologia, falando sobre a igreja e sobre também um pastor. A gente vai passar muitas situações. Eu me lembro que eu estava concluindo o curso em 1998, 99, e um deão entrou na sala. Deão é um pastor espiritual que aconselha pastores, um conselheiro, o deão do seminário. E ele diz: vocês estão teologando, vocês estão concluindo já o curso, lembre-se, viu, que tem coisa que o seminário não vai ensinar, a igreja vocês vão aprender no dia a dia. Também queria que vocês lembrassem que no ministério acontecerá momentos gloriosos, que vai estar a igreja pegando fogo, aquela alegria, elogio que você, se não vigiar, você pensa que é um anjo, vai começar a voar. Aí fica muito fofo, não fique muito não. Porque haverá o momento das críticas, dos apontamentos, mas nesse tempo, ou você vai pegar todo o elogio, vai chegar no seu altar, onde você ora, e vai colocar no altar os elogios, vai dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Porque quando chegarem as críticas, você vai para o mesmo lugar, dizer: Senhor, me ajuda, porque o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe da minha vida. Eu estava ali o dia todo e estava olhando de longe Marisa, vigiando se ela está ali orando por mim. Eu acho que está orando, não está cochilando, está orando. Eu dizia assim: o cansaço às vezes toma. Sabe por quê? Porque são homens sujeitos às fraquezas, às dificuldades. Mesmo assim escolhido, lembra da última mensagem? Limitados. Mesmo assim escolhido por Deus. Há uma misericórdia do Senhor. E aqui, meus irmãos, Isaías entra na presença de um rei, um homem com poderes, mesmo doente, uma ordem dele está valendo. Ele tem uma ordem, ele pode mandar matar o profeta, que ele é ousado, ele é insensível, sabe da delicadeza da situação do enfermo, mas entra no palácio, entra nos aposentos reais e traz uma palavra de tristeza para o rei: pode mandar matá-lo. Assim como Davi também poderia matar Natã, porque Natã disse: tu estás em pecado. Hoje, muitos profetas, para ganhar popularidade ou igreja cheia, não sei o que é, fala que está tudo bem, enquanto muitas vezes a pessoa está rebelde, indiferente, distante de Deus. Mas tem que dizer que está tudo bem. Estou com tanta saudade, tu não viesse mais. Ainda com risco, irmão, que saudade do quê, pastor? Estou fazendo meus negócios. Muitas vezes distante de Deus. Entra o profeta, e eu tenho certeza que aquele rei, que era amigo, tinha um relacionamento com o profeta Isaías, ele vai agora fazer uma oração,
vai levantar as mãos, vai colocar óleo sobre mim, e aquela oração vou sair curado, porque remédio já tomei de sobra. Entrou agora, porque na minha vida só o sobrenatural. O médico já disse que essa doença não tem cura. Eu estou vivendo, mas sabendo que eu não vou ser curado. Vou tomar remédio até o final. Pode ser isso é só um paliativo. Eu estou bem, mas não estou, porque eu sei que é uma doença incurável. Mas diante de um Deus que ressuscita mortos, diante de um Deus que tira a gente do cemitério. E hoje eu estava ouvindo um pregador que quando Jesus disse: Lázaro, vem para fora. Lázaro estava como? Quem lembra? Todo o quê? E como é que uma pessoa enfaixada anda? Irmãos, flutua. Deus faz tudo o que Ele quer. Lázaro sai para fora e lá sai andando. Quem disse a você que ele sai andando? Ele saiu amarrado, flutuando. Era o poder de Deus. Deus tem poder de fazer o que Ele quiser na vida da gente. E depois Jesus disse assim: desata-o. Ele faz como Ele quer na minha vida, na sua vida também. Ele tem poder de curar se Ele quiser aquele rei cansado, enfermo, chorando, olhando para a parede sem solução. Quem sabe um reinado próspero, tudo bem, é um rei de Judá, um rei. Mas entra um profeta e diz assim: olha, põe em ordem a tua casa. Versículo 1. A enfermidade era mortal. Um câncer maligno, sei lá, tanta coisa que pode ser, está acabando. Mas o profeta Isaías entrou. Só rei, eu orei essa noite, Deus vai melhorar, mas por enquanto não, tá? Vai piorar, mas não. Ele foi direto, vai dar um recado a ele direto. Assim diz o Senhor. Irmão, como eu sinto falta, às vezes disso nos púlpitos, nas igrejas. Assim diz o pastor, que você vai querer para lhe agradar, para você sair bem contente aqui e ter uma semana boa. Irmão, assim diz o Senhor. Não sei se você crê, que Deus ainda hoje fala. Organiza a tua vida depressa. Para de arrumadinho na tua vida, para de ajeitadinho, te organiza, te programa. Não dependa dos outros, dependa de Deus. Depois de ficar com raiva do povo, o negócio é tu e Deus, te organiza. Eu fui moço, já estou velho, nunca vi um justo desamparado, nunca vi a sua descendência mendigar o pão. Oh Deus, será que o braço dele está curto? Ou será que eu estou em falta? Quem está em falta sou eu. O que é que está acontecendo? Então a culpa é de quem? É do pastor? É do diácono? É do irmão? É do missionário? É tua, varão. É contigo e com Deus. Assim diz o Senhor nesta noite: põe em ordem a tua casa, põe em ordem a tua vida. Porque tu morrerás e não viverás. Essa tradução assim: não escaparás. Tu não vai escapar. Pode escapar de quem quiser, menos de Deus. Tem um dito popular aí, eu sei que isso não está na Bíblia, mas o pessoal dizendo que a morte avisou, não é uma foice, né? Já viu isso aí? Ia buscar o cara. Era um cabeludo. Era um cabelo grande, mas vem buscar você, viu, cabeludo? Aí avisou o cabeludo. O cabeludo ficou daquilo na cabeça. Ficou aperreado. Rapaz, a morte disse que ia me buscar. Vem nada. Mas ela disse que via. Aí quando chegando perto, porque a morte deu um prazo. Aí quando chegando perto, aí o cabeludo foi no barbeiro e fez o quê? Num instante cortou o cabelo. Vai morrer mesmo. Aí cortou o cabelo, bota 1-0. O cara, não, acredito não. Ele fez, rapaz, bota 1-0 aí. Quero mudar estilo, porque ele está ensinando, que dizer ninguém, né? Bota 1-0 aí. Eu vou para um negócio hoje, parece que está todo mundo careca. Mentira. Ele estava com medo da morte, todo mundo tem medo. Porque esse dia vai chegar e vem juízo de Deus na minha vida, na tua vida também. Você pode fazer coisa escondida de quem quiser, mas ninguém consegue esconder nada de Deus, porque os olhos do Senhor estão sobre a minha vida e a tua vida também. Aí diz que ele zerou o cabelo. Ficou quase que irreconhecível mesmo. A turma que falava com ele e tal, nem falava direito, ele careca. Aí ele foi para um baile e disse, apareceu a morte. Ele viu, ih caramba, agora estava cheio, né? A morte chegou e o careca ficou desconfiado por ali, dançando e tal.
E olhando para a morte, aí a morte olhando. Olha os cabeludos, a morte vinha um cara, meu cabelo maior, olhava os cabeludos todinho. Aí falei, rapaz, tá não, ó. Aí perto dele a morte falando sozinha, tá não. Mas já que ele não está comigo, eu vou levar esse careca aqui. Põe em ordem a tua casa, irmão. Deus está tratando com você nessa noite, comigo também, com você. E ninguém escapa, não fique dentro da multidão não, porque Deus vê. Vê a nossa conversa mole, vê enrolada, vê a mentira. Vê a pessoa que se fica vitimando o tempo todo. Em vez de reagir, eu sou servo do Deus vivo, eu sirvo a um Deus que tudo pode, e eu posso todas as coisas porque Ele me fortalece. Eu estou em falta e vou fazer como Davi, vou me humilhar diante do Senhor. Põe em ordem a tua casa, porque você morrerá e não vai escapar. Verso 2. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ele poderia dizer, ô profeta, como foi essa revelação? Será que Deus não pode me dar mais um, sei lá, tu ora para revogar? Só que Deus foi até aqui. E o profeta disse isso e deixou o palácio. Tem gente que fica inventando coisa. Isso passa, irmão. Isso é normal. O camarada não lê Bíblia, não ora, fica assistindo pornografia, fica diante de Deus, fica sábio no mundo, é uma conversa mole, em casa não tem culto doméstico, não tem compromisso com a igreja, não tem compromisso com a obra, diz que está bem. Ah, irmão, vai chegar o juiz, não é do pastor não, viu? O pastor do Márcio vai dizer, estou sentindo tua falta, tu estás muito ausente, não dá mais uma ligação, fica totalmente estranho. E de repente chega, parece que é um canhão. E depois, e nem avisa. Põe em ordem a tua casa. A cobrança é muito mais do que uma igreja, uma instituição. É de Deus que vai acontecer na tua vida, porque tu foste chamado pelo Senhor. E aqui, meus irmãos, olhando esse texto lá no original, a chamada é muito grave. O contexto aqui dessa chamada diz que o rei estava gravemente doente e recebeu uma mensagem que iria morrer. Isso repercutiu no palácio. Ele vai morrer. Mesmo assim, o rei não mandou prender o profeta, não deu maldição sobre o profeta, não mandou matar o profeta. Ele ficou na parede. Ele sabia que só que resolvia é Deus, e ele sabia que aquele profeta era um homem sério, era um homem de Deus que não estava ali para fazer medo, nem brincar com ninguém, para trazer a palavra. Ó rei, o que Deus mandou dizer é que tu vai morrer, não vai viver. Te organiza. Essa advertência foi um chamado ao arrependimento, na verdade, irmão. Ao arrependimento e à preparação. E o rei Ezequias, naquele momento, ele lembrou da oração. Ele orou a Deus, estendeu mais, Deus ali ouviu aquela oração. Você observe o que aconteceu no verso de número 3, por favor. Ezequias orou, isso é a oração dele. Veja a oração, está aqui registrada na Bíblia. Vamos fazer a oração dele agora, vamos lá? Ó Senhor, lembra de que eu andei diante de ti com fidelidade. Para um pouquinho aí. Tem muito crente que não pode fazer essa oração não, irmão. Não é fiel. Ele fez essa oração. E sabe de uma coisa? Deus viu. Lembra-te que eu sou fiel. Ó. Eu andei com fidelidade. Eu andei com o coração íntegro. Eu fiz o que era reto. Eram poucos reis que poderiam dizer isso. Eu fiz o que é reto diante dos teus olhos. E ali Ezequias não disse mais nada. Chorou amargamente. Diga assim, chorou amargamente. Dor, oração. Só ouvi uma poesia que, se a gente soubesse o que as paredes dos hospitais pudessem falar de pessoas na última hora, que estava na UTI, mas estava ali consciente, não podia entrar mulher, não podia entrar filho, e ali tinha que morrer mesmo. Só quem ouviu ali foi aquelas paredes e o Deus do céu. Versículo 4. Versículo 4. O profeta já tinha saído, então a palavra do Senhor veio a Isaías. Quem é Isaías? Não, o profeta que deu o recado? Deus honrou o profeta, dá essa notícia. Hoje pela manhã aqui, teve um casal que deu uma notícia, a vitória da filha que entrou em medicina, fazia já enfermagem,
E agradeceu uma palavra que o pastor disse. Essa palavra é muito boa. Quando o pastor disse, ó, Deus vai fazer coisa grande, viu? Mas se o pastor passar no coisa, tu vai morrer para a semana, varão. Oxe, vão me matar. Talvez eu morra antes. O pessoal só quer ouvir palavras boas. E essa palavra dessa noite é palavra boa. Porque está alertando você, que anda distraído. A gente é assim, é melhorar um pouquinho, é ficar um bom pouquinho, já começa a botar as unhas lá de fora. Quando a gente está naquela crise, está no pó. É tão humilde, irmão, tão humilde, que pega na mão, fica tão manso. Fica você estranha. Mas é melhor, levanta logo. Eu sou, tu é nada, irmão, nós não somos nada. Olha aí, ó. Olha o que foi que Deus falou com o profeta. Deus podia falar com ele, mas Deus honra tanto o profeta. Eu gosto disso, porque ele honra. Ele poderia falar com ele, quem estava orando, não foi ele? Mas por que Deus tinha que falar com o profeta? Porque Deus sabe de tudo. E ele tinha que ouvir o profeta de Deus. Vá, já estava fora, diga a Ezequias. Falei, pronto, Senhor, agora eu vou dizer o que? Não vai morrer. Vou dizer o que mais? Vá e diga a Ezequias, assim diz o Senhor. Tem que dizer assim. Ele entrou no quarto, assim diz o Senhor. Não foi eu que fiquei comovido, fiquei com pena. Tem tantos pastores ali ficando com pena. Tu és uma bênção. Não viu Samuel, o profeta Samuel? Disse isso com Saul. Ô Saul, aí Deus disse assim a Samuel, por quê? Tu defende tanto que eu rejeitei? Por que tu protege tanto que eu rejeitei já não está mais comigo? Deus não gosta disso não. O camarada não erra e você vem para cá, vai para lá, em nome de Jesus, tu conserta, ou tu vai, sabe, porque senão só vai atrapalhar aqui com o pecado. Até quando, Samuel? Procura isso na Bíblia. Tu vais ter dó de quem eu rejeitei, de quem eu rejeito, de quem eu não quero mais dentro da minha casa. Eu não quero mais me servindo. Deus dá oportunidade para me servir, mas pode chegar um tempo que ele diz, eu não quero mais, vou levantar outro. Você acha que você e eu somos insubstituíveis? Só faltava essa, né? Somos não. Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai. Olha o que Deus mandou ele dizer. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Quem ouve oração e vê lágrimas é o Senhor. Nem adianta chegar aqui, balançar e tal, e mostrar, e fechar os olhos e respirar forte, não, irmão. Quem vê é Deus. Deus conhece o segredo do homem, coração. Conhece que a gente fica maquinando. Sabe o que é que Deus diz, o profeta Isaías? Esse mesmo Isaías, os meus pensamentos não são teus pensamentos, diz o Senhor. Nem os meus caminhos são teus caminhos. Tu estás andando nos caminhos, dizendo que são meus, mas não é. Tu estás te envolvendo com coisa do mundo. E isso não me pertence. Deus tem a forma dele trabalhar. Mas de vez em quando eu vejo pessoas que querem dar uma ajudinha a Deus. Vem dar uma ajudinha. Tenta ajudar a Deus, não, irmão. Tenta obedecê-lo, andar com ele, que ele vai fazer. Deus não tem inocente por ocupado. Leia a Bíblia. Quando alguém diz assim, pastor, eu vi a Bíblia, li, encontrei muitos erros. Todos eles meus. O erro não está na Bíblia, o erro está em você e está em mim. Nem adianta ficar com peninha. Fica com peninha, para tu ver o que é que Deus vai dizer. Seja firme, ore. Quem dá resposta é o Senhor dos exércitos. Quem dá vitória é o Senhor. Quem dá saúde é o Senhor. Vai, diz a ele, eu acrescentarei. O profeta assim, profeta cheio, vou ganhar um cargo bom nesse reinado. Ó, eu orei a Deus, Deus mandou te dizer, eu vou acrescentar. Tu não acrescenta nada, profeta, vai vigiar. Tu não acrescenta um dia na tua vida, profeta, quanto mais na vida dos outros. Diz a ele que eu, Senhor, eu vou acrescentar 15 anos na sua vida. E quando Deus diz, Deus acontece. A igreja pode dar um glória a Ele? Porque quando Ele diz, acontece. Quando Deus fala, as coisas se cumprem. Você quer saber quando é Deus que fala? Porque se cumpre. E aqui vou acrescentar, vamos lá? Livrarei das mãos do rei da Síria. Estava em guerra, a tua guerra, irmão, quem dá livramento é Deus, irmão. Qual é o rei que está te cercando? Qual é o mal? Quem vai te dar livramento não é alguém que é importante. Vê que besteira, leseira. Tem crente que cresce de aprender mais e fica besta. E nunca vi homem te ajudar. Quem te ajuda é o Senhor, rapaz.
Nunca vi ninguém garantir teu futuro. Quem garante o meu, teu futuro é Jeová. É Ele quem garante, rapaz. O meu e da minha família. Ali vai e ali garante. Garante nada. Quem garante a vitória é Deus na minha vida, na tua vida também. Até quando? Livrarei você do rei. Deus está dizendo que vai livrar. Você acredita nessa palavra? Do jeito que ele disse aquele rei, diz: eu vou livrar, livrarei você do rei da Síria, tanto você quanto esta cidade. Eu defenderei. Meu irmão, Deus defenderá. Acabou-se, meu irmão. Deus está dizendo: vou te defender contra as línguas ferinas, a língua afiada, contra Satanás, contra o mal. Eu vou te defender. Agora anda na minha presença, tá? Sem desvios. Anda na minha presença. Vou te defender. Vamos adiante. Este é o sinal que você receberá do Senhor, para indicar que Ele cumprirá o que prometeu. Deus nem poderia dar sinal, mas Deus, quando quer, Ele dá sinal, Ele faz como Ele quer. Vamos adiante. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol. Irmão, retroceder, isso é coisa de Deus. Mas Deus parou o sol, quanto mais retroceder. Lá na guerra de Josué, não parou o sol? Vou retroceder. Deus deixa sinal como Ele quer. E o sol declinante no relógio de Acais. Assim o Senhor retrocedeu os 10 graus que já havia declinado. Este é o cântico. Isaías agora canta, Ezequias. Este é o cântico do rei Ezequias, rei de Israel. Ele escreveu depois de ter estado doente e ter se estabelecido. Irmãos, depois da enfermidade, você tem que cantar, vai ser outra tua vida. Ele voltou diferente. Ele sabia que foi Deus que fez na vida dele. A gente vai ver o cântico daqui a pouco, que eu queria acrescentar alguns tópicos daqui. Daqui a pouco a gente vê esse cântico. A gente pode fazer uma avaliação espiritual da minha vida e da sua vida. Você faz da sua, da minha não, viu? A gente está olhando muito a minha, olha a sua. Como é que está a tua casa? Põe em ordem a tua casa. Porque você pode até fazer imaginações sobre mim, ou sobre o teu irmão que está do teu lado. Mas quem sabe da minha vida é o Senhor. É Deus que sabe. E tenha certeza, a quem muito foi dado, muito será o quê? Então não te preocupa não, que Deus vai cobrar de mim, cobrar também de você. Deixa eu seguir aqui a mensagem. Escuta bem. A gente tem que resolver pendências. Você acha que você tem pendência para resolver? Com alguém que não quer falar contigo, você já orou, fez aquela oração intencional: Senhor, ora por essa pessoa, eu quero me reaproximar, porque quando a gente está em comunhão com Deus, até nossos inimigos chegam junto da gente, a Bíblia diz isso, e você faz aquela oração pelaquela família, vai ter resultado. A princípio você pode até pensar que não vai ter resultado, mas Deus vai dar resultado a você. Agora passe a viver com um propósito, sabendo que o tempo está limitado da gente, e que um tempo é o dom de Deus, e está acabando. Acredite que eu já tive 10 anos. Essa semana chegou aqui, um irmão estava no bazar, veio mostrar uma foto minha com 16 anos. Você acredita que eu já tive 16 anos? Quem acredita? Todo mundo acredita que eu tive 16 anos. Porque o pessoal acha, os adolescentes, que eu não fui adolescente, eu fui, rapaz. Será que ele já foi? Fui. Ele estava até bonitinho, as irmãs falaram: rapaz, não é? Deve ser bem novinho. Quase que eu botava no Globo, tá não, que ninguém vai conhecer mesmo. Irmãos, tudo nessa vida passa. Tudo passa, e está passando. Você nem notou quando você está careca, quando está meio feio, está batido, mas está bonitinho, a gente termina se acostumando. A gente se acostuma, a barriga está grande, você termina se acostumando. Tem até um charme. Eu disse ao doutor Tiago, é essa barriga aí. Ele disse que quem não tem barriga não tem história. Eu disse: então está certo. É de bom humor. A gente tem que agradecer ao Senhor, tem que andar. Agora, irmãos, a gente tem que avaliar. Aqui faça uma avaliação da sua vida. Não é? Põe em ordem a tua casa, porque tu morrerás. O rei Ezequias é um dos poucos reis de Judá. Lê um pouco sobre ele. É um dos poucos reis de Judá que fez o que era reto aos olhos do Senhor. Lá em 2 Reis, capítulo 18, 3, fala sobre isso. Recebeu uma mensagem dura. Às vezes a gente recebe mensagem dura, mas a gente não quer não. Sai até da igreja, tem que sair. Agora na outra, se for de Deus, que é a segredo de Deus, você recebe outra mensagem dura. Até tu cair duro. Ou seja, a gente cair consciente, como Paulo caiu do cavalo, e entender que é Deus que está falando. A igreja boa, sabe qual é a igreja boa? É a igreja que usa a palavra de Deus, que o púlpito não é usado para mensagem de carapuça, nem mensagem para encher o ego do pastor. Assim diz o Senhor. Meu Deus, o que é que tu quer falar com a tua igreja hoje?
compromisso é grande. Então perceba aqui, pastor Abisai, nessa mensagem, que existe nessa história uma urgência espiritual. Uma urgência espiritual. A chamada de Deus na tua vida é urgente. Diz para teu irmão, é urgente, viu? Diz aí, por favor, me ajuda. É urgente a promessa de Deus na tua vida. Não é brincadeira, não. É urgente. Por isso tem que colocar, põe em ordem. E a ordem começa no coração. Põe em ordem teu coração. Ezequias era um rei temente a Deus, mas ainda havia coisa a ser ajustada. Sempre tem coisa a ser ajustada na nossa vida. Era temente a Deus, era crente, mas tem tanto crente precisando de ajuste. Tem ou não tem? Você acha que não tem, não? Quem lembra do acampamento dessa igreja? Quem foi para lá? O vaso na mão de quem? Tem vaso estragado ou não? Ah, é cheio de vaso estragado. Aí o oleiro, pá, quebra. De vez em quando eu vejo Deus quebrando alguém. Quebra e começa a trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Seja humilde, olhe para a parede e vá orar. Não fica falando do profeta não, porque piora a tua situação. É um recado aí de Deus, viu? Tu que anda falando besteira por aí. Põe em ordem a tua casa. Foi oleiro, foi amassar e tal, os dias todinho do acampamento. Parece que a gente tem uma memória curta, a gente esquece, mas Deus está trabalhando. Aqui tem aplicação. Primeiro a gente percebe que é uma ordem espiritual. No Salmo 119, aliás, 139, o pastor Abisai falou sobre o Espírito Santo, a gente falou sobre isso. Veja aí 139, os versículos que eu gosto muito, Deus falando conosco o tempo todo. 139, o primeiro, veja o que é que diz assim, rapidinho. Senhor, tu me sondas e o que mais? E me conhece. Deus sabe de tudo sobre mim, não. Sabes quando eu me assento, tu sabes quando eu me levanto. E de longe conhece o quê? Os meus pensamentos. Tu observa o meu andar, tu observa o meu deitar, e tu conhece todos os meus caminhos. Deus conhece tudo sobre mim e tudo sobre você. Você pode passar uma mensagem sobre você que não é verdadeira, mas Deus sabe o que é verdade. Verso 23, pula aí para o 23. Toda a igreja lê comigo. Todos vamos lá? Sonda-me, ó Deus. 24. Vê se há em mim oração corajosa. Veja se é em mim, porque eu estou insensível ao pecado. Tem que estar insensível. Já não sente mais quando está pecando. Lá no Salmo 19 diz assim: Senhor, quem que pode entender seus próprios erros? Expurga-me daqueles que me são insensíveis, ocultos. Começa a dizer: eu não estou pecando. Aí você faz uma oração sincera e se ajuda, Deus vai mostrar a você: aqui, ó meu filho, aqui precipitado, aqui precipitada. Tu queres viver uma coisa que não é no teu tempo ainda. Espera o tempo de Deus. Espera o tempo de Deus. Há tempo para tudo. E não fica tentando, não. É com Deus. É tudo no tempo de Deus. Eu posso ouvir um amém, irmãos? É tudo no tempo do Senhor. Poderia contar aqui muita história. Eu falei da irmã, nem sei se terminei tanta informação. A irmã chamou hoje aqui de manhã. Quem estava com o tamanho viu. A filha dela. 5 períodos em enfermagem. Alguém lembra? Foi 5, parece. 5 períodos. Sabe o que aconteceu? Recebeu o que ela queria, era medicina, e foi chamada, vai começar no dia 4 de agosto, é membro daqui da igreja. Mais uma médica que Deus está preparando, uma família humilde, Deus preparando, é a misericórdia, aqui hoje, aqui, ó. Agora anda, ela estava ali no consultório para o doutor Tiago, e o pastor passou, tudo bem, tudo bom, ó. Deus vai fazer uma coisa surpresa na tua vida, já te deu bênção, mas tem uma bênção maior, anda com ele, tal, uma coisa assim, ela vai contar, ela vai dar um culto de gratidão. Está bem, né? Eu estava na Urbio certa vez, eu trabalhei 36 anos na prefeitura e estava uma certa vez lá. Aí tinha um culto animado, que eu era líder de um culto, Momentos com Deus. Todas as quartas-feiras e sexta-feira. Aí um dia eu estava nesse culto, aí o dirigente lá muito animado, meu irmão Reinaldo, se eu não me engano, ele era a liderança, ele era das Assembleias de Deus, não é. Mas lá era um culto, não importava a igreja, missionário. E sempre ele dirigia e muito me respeitava. Um respeito que ele tem a um pastor impressionante. Um dia terminou o culto, eu disse: ó, vem cá. E pastor, que mensagem, que culto abençoado. Deus mandou dizer algo a você, e eu vou dizer com muito cuidado, mas eu tinha que dizer. Ainda hoje, nessa manhã, fica firme, tá? Que tu vai receber uma notícia, uma surpresa.
Aí eu disse, meu Deus, por que eu fui dizer isso a um? Mas estava no meu coração latejando para eu dizer isso a ele. Tu vai receber uma notícia, uma surpresa. É coisa boa? Disse, sei não. Deus me disse, diz a ele que ele vai ter uma surpresa para ele se preparar. Nesse mesmo dia, 10 horas da manhã, ele nem veio me contar o que aconteceu. De repente, lá em Casa Amarela, a mãe dele dormiu. Ele desesperado correu e depois que estava lá, ele fez, pastor, aquela palavra, por favor, venha fazer o sepultamento da minha mãe. Eu estou amanhã aí. Aí fui no outro dia, fui lá para a Casa Amarela fazer o sepultamento. Eu vou dizer que essa semana você vai morrer, você vai sair daqui como? Não vou dizer não, e eu sei que prepare a tua vida, põe em ordem a tua casa. Está chegando o tempo, tem muita gente fazendo o que quer. O pastor Abisai citou hoje Pedro e João, mas Jesus disse a Pedro, quando ele restaurou Pedro, quando tu era mais moço, tu fazia o que tu queria, tu fazia bagunça na igreja, dividir irmão, gostava de estar na escola dominical, ser contrário ao pastor, ao professor, e ficava tocando divisão dentro da igreja. Começa a botar a tua casa em ordem, porque Deus vai ter encontro contigo. Essa palavra, irmão, não é muito fácil dizer não, mas está havendo o tempo de Deus, da gente colocar ordem em vida. Esse Salmo 109 fala sobre isso. Antes de arrumar a vida exterior, precisamos que Deus arrume o nosso interior. Sonda-me o coração, meu Deus, vê se há em mim o que está errado e guia-me pelo caminho eterno. A gente quer muita arrumação com a filha, com o filho, com a casa, com o imóvel, com tanta coisa, mas arruma a tua casa, essa é o principal. Não pense em trocar de casa agora não, pense em trocar da tua vida, uma vida melhor com Deus. É tempo de se preparar. Antes de arrumar exterior, arruma a tua vida interior. A aplicação é para examinar a vida espiritual, é para se arrepender e buscar renovação da parte de Deus na tua vida. Esse crente do jeito que você é, há muito tempo enjoado, Deus quer mudar a tua vida. Ele quer fazer você algo novo na tua vida e na minha vida também. Mas aqui também existe uma ordem nos relacionamentos. Tua casa, olha, veja a tua família, relacionamentos, responsabilidades, põe em ordem a tua casa. Está falando também de casa, a gente pode estender esse pensamento à nossa relação familiar. Ezequias era um rei, marido, era um líder espiritual, sua casa incluía sua nação, a nação também de Israel, que precisava ter uma vida com ele, com Deus. Efésios 5, versículo 25 fala que os maridos amem suas esposas. Pais, crie seus filhos na disciplina do Senhor. Tem muitos filhos desmantelados e o pai diz assim, eu já fiz minha parte. Continua orando, continua buscando, continua trabalhando na vida do teu filho, continua investindo na vida do teu filho. Põe em ordem a tua casa. Celular é à vontade, é livre tudo, porque o pai é bom demais. É bom, é? Você não sabe nem o que é que está criando dentro de casa. Não supervisiona nada. Está lá, ó, a bolé. Cuidado com isso. Põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua família. Teus relacionamentos. Se há conflito, vá se reconciliar. Mateus fala sobre isso. Há brigas e mágoas na família, sim. Mas aqui existe uma busca do perdão. Busca o perdão, assim diz o Senhor. Busque o perdão, busque a reconciliação. Talvez não fosse o que você queria ouvir. Você muitas vezes tem negligenciado a família. Eu conheci um irmão que era uma bênção na igreja. Eu mudei o conceito de bênção depois que eu olhei a vida dele. Nunca cuidou da mulher. Era um desgraçado. Mas na igreja era um santo. Tem vez em quando a gente dentro da igreja assim, depois de dar uma melhorada, a gente fica até desconfiado. Senhor, tem misericórdia, sustenta. Aí de vez em quando volta a mesma situação. Está na hora de se organizar, põe em ordem a tua vida e assumir responsabilidade dentro de casa. Uma pergunta, você é fiel? Já terminando, pastor Abisai, tem outra coisa em ordem também. Essa daí vai mexer com muito da gente. Põe em ordem as finanças e teus bens. Há pessoas que nunca conseguem se organizar, porque eu ganho um salário, então vive com o teu salário. Porque eu ganho meio salário, não sei se tem meio, mas sei lá, procura viver, é difícil, é. Põe em ordem também implica organização material. Provérbios capítulo 27, versículo 23. Por favor, gente, não perca a concentração não. Em nome de Jesus. Está terminando. Provérbios 27, 23 diz assim: procura conhecer o estado da tua casa, das tuas ovelhas. Não deixa muito solto não. Está na hora de cuidar.
Louvado seja o nome do Senhor. Muitos vivem em dívidas, descontrole, ganância, sempre devendo. É uma agonia, nunca consegue. Mas quando eu me aposentar melhor, piorou. É aquele negócio com o meu nome é que pede, né? Que manda, o banco toda hora está mandando. Consignado. Está assim, está um inferno na vida. Ó. Nunca consegue se aprumar. Nunca consegue viver com R$1.000, nem com 2, nem com 3. E se botar 10 mil na mão, torra também. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. O infiel no pouco é infiel no muito. Nunca vai ser fiel. Põe em ordem a tua casa. A ordem, existe um propósito. Põe em ordem a casa, na missão. Ezequias, após a cura, escreveu um cântico. Agora sim, vamos para o cântico dele. Verso 9. Por favor, volta para Isaías, verso 9. Este cântico que Ezequias, rei de Israel, escreveu depois do estado doente, depois que ele foi estabelecido. Veja o que ele escreveu, vamos lá. E disse: em pleno vigor dos meus dias, ele era jovem então, hei de passar pelas portas do além. É um poema da Shaua. Shaua Quadrilho, irmão. Pastor, fulano deu Shaua Quadrilho. O que é isso, irmão? Partiu. Fui privado do resto dos meus anos. Eu disse: já não verei o Senhor na terra dos viventes. Ele sabia que ia ver Deus, ele era crente, mas na terra dos viventes acabou. Jamais verei homem algum entre os moradores desse mundo. Eu estou me despedindo. A minha habitação foi arrancada. A minha habitação foi removida para longe de mim, como a tenda de um pastor, como um tecelão. Enrolei a minha vida. Quantos com a vida enrolada. Ele me cortará do tear, do dia para a noite, darás cabo da minha vida. Esperei com paciência até a madrugada, mas ele como leão quebrou todos os meus ossos. Num dia para a noite, tu darás cabo de mim. Eu sussurrava como andorinha, que grou e gemia. Como a pomba, os meus olhos se cansaram de olhar para cima. Era muita oração. Ó Senhor, eu ando oprimido. Sê tu meu fiador. Diga assim: eu ando oprimido. Seja meu fiador. A chance é Deus. Ele dizia isso para Deus. Irmãos, esse poema é muito bonito. O verso 15, ele diz assim: que direi? Como falou, assim ele me fez. Andarei vagarosamente pelo resto dos meus anos. Deixa eu dizer uma coisa a você. Faça como Jacó. Vá mais devagar. Vá no passo do gado. A gente quer que as coisas aconteçam assim, ó. Aí você vê fulano. Você sabe da história de fulano? Sabe o tempo como ele está para chegar onde chegou, e é pela misericórdia. Quer chegar logo, né? E reclama, e fica maldizendo, e fica falando besteira, fica calculando a vida da pessoa. Isso é tão feio. Quem sabe da minha vida e da tua vida é o Senhor. Mas o mundo é assim. Ande agora vagarosamente pelos restos dos teus anos, por causa da amargura da minha alma. Senhor, por causa destas coisas vivem os homens, e inteiramente delas depende o meu espírito. Portanto, restaura a minha saúde e me faz viver. Foi a oração. Restaura a minha saúde. Se tem uma coisa a gente clamando hoje é pela saúde, irmão. A saúde é uma coisa muito séria. Queria que a igreja ficasse em oração nesse momento. A conclusão é o seguinte dessa mensagem: a morte é certa, mas tem a graça de Deus que nos dá mais dias, se Ele assim quiser. Ezequias ouviu que morreria, mas ele, sem xingar profeta, ele clamou ao Deus vivo. Ele clamou a Deus e que teve a sua mão estendida. Deus estendeu a mão para ele. Você lembra como foi o começo do ministério de Isaías? Foi de dor também. Sou um homem de lábios impuros. Isaías andava com Deus, e Deus mandou um anjo tocar na boca dele. Observe o seguinte: Ezequias foi lá. O aviso de Deus é de misericórdia, irmão.
Sabe o que é que acontece essa noite? Talvez você nem perceba isso. Existe um sinal para você. Deus está dando um sinal para você, que anda desatento demais. Pastor Abisai lembrou, eu até esqueci tanta coisa. Amanhã 1 de Atos. Tem gente que simplesmente não lê, não tem tempo. Sendo você lia. Ezequias viu que morreria, ele viu aquilo como um aviso de Deus, mas é misericórdia. Ele nos alerta para nos voltarmos para Ele. Veja esse desafio não como severidade de Deus, mas como bondade. Sai daqui diferente, ou continua do mesmo jeito. A oração muda situações, mas primeiro precisa colocar a vida em ordem. Não pense que vai com Deus, vai continuar no erro e Deus vai consertar. Primeiro tem que se converter. Ah, se meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei sua terra. Sabe qual é o tempo de acontecer isso? Agora. O tempo é agora. Vamos cantar essa mensagem musical. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim, eita Deus, necessita ser mudado, Senhor, Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Hoje está fazendo 8 dias. E após o culto, o diácono Agnaldo se sentiu mal. Está por aí, Agnaldo? Está ali, e passou a semana em um hospital. Saiu daqui, foi tomar soro. Passou o dia no evangelismo, escola dominical, à tarde evangelizando. À noite passou mal e foi internado. Mas está ali de pé. Deus levantou e trouxe de ordem. É que a gente não sabe o que vai acontecer já já com ninguém aqui. Se é no final do culto, se é... Deus está dando a oportunidade da gente. Deixa eu fazer uma pergunta a você, e você está em oração aí. Se você morresse agora, hoje, estaria pronto? Tinha um locutor de uma rádio que ele dizia assim: se seu coração parar de bater agora, se você for embora, está pronto? Está tudo certo? Tua esposa está tranquila, teus filhos, está tudo em ordem? O que é que você precisa colocar em ordem? Hoje, refletindo sobre essa mensagem. Relacionamento com Deus, com a família, finanças, missão. O que é que precisa colocar em ordem? Não fique adiando. Hoje você recebeu uma chamada de Deus. Salvação. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele que Ele tudo fará. Senhor, ele orava assim, esse pastor Rogério Justino, lembrei o nome dele. Me ajuda a entender, viver hoje como se fosse meu último dia. Pronto. É como se meu dia terminasse hoje. Hoje fosse o último dia para mim. Como é que eu vou me apresentar diante de Deus? Queria perguntar se tem alguém que reconhece isso. Pastor, eu estou precisando me organizar melhor. Até me afastei do Senhor. Até me afastei da palavra. Até me afastei dos caminhos de Deus. E eu preciso voltar a esse primeiro amor. A gente precisa orar nesse momento. E se tem alguém que tem esse reconhecimento, essa mensagem de alguma forma falou com você, e você quer se organizar hoje na sua vida com Deus, só faça o sinal, não precisa vir aqui à frente não. Quem é a primeira pessoa? Não precisa vir aqui à frente. Aqui, Deus abençoe. Muitas lágrimas, gente. Muitas lágrimas ali. Louvado seja o nome do Senhor. Ó, outra vida aqui, ó. Olha outra vida ali, ó. Outra vida ali, ó. Renova-me, Senhor Jesus. Isso, Dion. Aperta a mão aí.
não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Uma vida, duas vidas, três vidas. Quem é você? Onde você estiver, eu preciso, pastor, voltar com urgência. Porque tudo que há, é preciso fazer uma reflexão. Examine-se o homem a si mesmo e coma desse pão e beba desse cálice. Você acha que Deus está se agradando da tua vida, do jeito que você está? Quem é você? Mais alguém? Pastor, eu já creio, pastor. Eu estou afastado, mas eu já sou crente. Eu quero voltar. A igreja pode ficar de pé, toda a igreja, por favor. Tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Cabeça inclinada. Hoje vai ter torre, tá? Eu tenho que agradecer e falar com Deus algo lá na torre. Hoje haverá torre de vigília. Mas antes, tem vidas aqui que se entregou a Cristo, está chorando, muito emocionada. Olha, se seu esposo, sua esposa fez isso, o que é que está faltando para você? Fique de pé. Deus está chamando você também. Você vai dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Põe em ordem a tua casa, a tua vida. 3 vidas me parece, não sei se foi mais. Quem é a 4ª pessoa? Sou eu, pastor. Eu tô frio, tô diferente, tô estranho. Eu tô me sentindo tão estranho, pastor. Pois Deus quer renovar a tua vida. Por que você não dá um sinal? A partir de hoje eu quero me firmar. É hoje. Eu quero me firmar porque Deus falou no meu coração. Se tem alguém, faça isso depressa. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. É um adolescente, é um jovem que fica relutando, vivendo o evangelho a seu modo. Não é do seu modo, é conforme a palavra. Igreja, está em oração, por favor? Quem é a 4ª vida? Deus te abençoe com muitas lágrimas ali, ó Charlie. Aleluia. Ali, irmão, uma mãe, uma jovem. Deus está fazendo algo maravilhoso. Mas tem mais, gente. A gente não pode fugir dessa realidade. Foge, mas um dia vai ter um encontro com Deus. E está perto, viu? Está perto. Desse encontro está muito perto. Quem é a 5ª vida? Em nome de Jesus. Você pode fazer um sinal. Você entendeu tudo, do começo ao final, mas tem alguém lutando ainda. A igreja está em oração. Quem é a 5ª vida? Louvado seja o nome do Senhor. Igreja em oração. Abandonou o matinal, abandonou foi tudo, porque está muito ocupado. Busca a Deus enquanto você pode. A 5ª vida, vamos orar nesse instante. Estou satisfeito com um, irmão. Até estou satisfeito com a palavra, mas estou vendo gente chorando aqui, uma luta. E Deus está chamando você. Você quer vir agora? Quero, pastor. Chega de relutar. É hoje o dia da minha volta também, eu quero. É a 5ª vida. Só Deus sabe como você tem passado esses dias. E Deus está te chamando hoje para uma nova vida. Não te admire se eu te disser: é necessário você nascer de novo. Tem a 5ª vida? Antes para orar nesse instante. Para a glória de Deus. Quem é você? Volta para Jesus. Conta a história a Ele. Olha para a parede, olha para Cristo. Obrigado, meu Deus, porque nesta noite houve salvação nessa casa, Pai. Obrigado, Deus, um dia todinho com compromisso contigo. Manhã, escola dominical. A mensagem, Pai, o Deus que me ama, eu quero demonstrar também, anunciar esse amor. Uma tarde de visitação, de evangelismo e uma noite de salvação, Pai. Obrigado pelo ministério de louvor, obrigado por toda a participação, pelas orações, pelas intercessões, pela tua graça em nosso meio. Ah, meu Deus, um céu em festa. Porque, meu Deus, quando se volta a vidas, o céu fica em festa, Pai. 4 vidas para a honra e glória do teu santo nome, ó Pai. É o Senhor fazendo maravilhas, ó Pai.
E a EBT segue firme, pregando tua palavra, fazendo a tua vontade, e o teu nome tem sido glorificado. Põe em ordem a tua casa, Pai. Nos ajuda a compreender essa mensagem urgente, e que nesta noite ainda, antes de se reconciliar com o sono, alguém possa se reconciliar com Deus. Em nome de Jesus, amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do teu Espírito esteja sobre nós e sobre todo Israel de Deus, desde agora e para todos sempre. Vamos dizer amém? Deus abençoe a todos, semana de vitória.